Oi, meninos, bem-vindos de volta ao seu curso português. Já estamos no nível 9, sim, faltando mais um nível para vocês terminarem o curso de português. E nessa unidade nós estamos falando sobre política, ok? Como eu falei nas últimas aulas, tem pessoas que não gostam de falar de política e está tudo bem. Só que a política ela está envolvida em vários âmbitos da nossa vida. Então, saber falar sobre e saber entender nos ajuda a compreender muito sobre a cultura e também sobre o país, ok? Então, nós vamos ver, a aula de hoje, então, nós vamos direcionar para falar sobre os três poderes, ok? Já vou especificar quais são esses poderes, ok? No Brasil. E quando eu estava falando sobre entender, por quê? Querendo ou não, a política acaba interferindo não apenas só o Brasil, mas também Colômbia, por exemplo. Às vezes nós estamos em um governo que não oferece muitas bolsas de estudos para estrangeiros. Sim, lembra que bolsas são as becas. Ah, por quê? Ah, é um partido de direita, de esquerda, quais são as medidas, quais são as estratégias desse governo. Também a gente pode entender também a Amazônia, assim, aí tem parte na Colômbia, parte no Peru e parte no Brasil. Ah, por que do desmatamento? Ok? Então, tudo isso está junto, unido. Então, eu preciso entender todos os detalhes? Não, eu não preciso entender todos os detalhes, mas assim, como funciona mais ou menos, já é um adianto muito grande, sim? E aí mostra também, saber sobre política também é entender nossos direitos como cidadão, sim? Então é importante falar sobre política. Bom, divisões dos poderes, ok? Então nós vamos ver aqui três poderes que nós temos aqui na política brasileira. Não é apenas o presidente que governa, que manda em tudo no Brasil. Ele tem determinados poderes e funções, mas aí nós temos três esferas, ok? Então, como vocês estão? Bem? Espero que estejam muito bem, porque na aula de hoje vamos continuar falando da política brasileira, especificamente das divisões de poderes que temos no nosso país. O Brasil é dividido em 26 estados. Lembrando lá que no Brasil não existe essa divisão da Colômbia de departamentos, nós falamos estado. Então, é bem provável que perguntem para vocês: qual é o seu estado? Ah, meu estado é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazônia. Então, tem muitos, ok? São 26. E independentes e o Distrito Federal, que é Brasília, a capital, ok? Cada um dos estados e a capital são representados por estrelas na bandeira brasileira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver a bandeira do Brasil, mas nessa bandeira nós temos a parte verde, que representa aí a Amazônia, a floresta. Temos a parte amarela, aí, que é um losango, sim, um losango amarelo, que representa o ouro encontrado por Portugal quando eles chegaram aqui. A parte azul, aí tem pessoas que falam que é o céu, que o Brasil tem um céu muito bonito, e outras pessoas falam que é o mar, ok? E dentro desse círculo azul, nós temos aí ordem e progresso, sim, que é uma faixa branca escrita ordem e progresso, e nós temos estrelas. E aí nós temos, cada estrela representa um estado, ok, do Brasil, e o Distrito Federal, sim. Então aí se perguntem para você o que representa, aí você já sabe responder. Então, uma informação cultural. Cada um dos estados e a capital são representados por estrelas na bandeira do Brasil. Podemos dividir o sistema político brasileiro em três poderes de governo: o legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes também são divididos nas esferas federal, estadual e municipal. Vamos entender cada um deles, ok? Então, boa aula. Bom, para a gente começar a entender, aqui nós temos uma imagem sim, que eu peguei desse site Rio Learning, tá bem ilustrativo, que são três edifícios ou três prédios que representam aí o poder executivo, sim, onde está o presidente, o legislativo aí que tem senadores aí que são políticos também que são elegidos pela população brasileira para tomar algumas decisões, mas nós vamos ver essas decisões agora. E nós temos o judiciário, que vem de judicial, sim, que também aí são um local muito importante também para tomadas de julgar, sim, algumas instâncias brasileiras. Okay? Então aqui, bem bacana essa imagem, sim, que aí representa aí Brasília, e essa imagem representa aí Brasília, a cidade de Brasília. Lembrando que a cidade de Brasília é uma cidade que foi construída para
sim, abrigar todos os poderes brasileiros. Então, se você vai viajar para Brasília, você vai encontrar esses edifícios. E esses edifícios são edifícios modernos. Tem mais ou menos como de 60 a 70 anos. Então, tem muito pouco tempo. Foi uma cidade construída para a política brasileira. Ok? Bom, então nós vamos falar do poder legislativo. E aí eu acredito que na Colômbia deve ter uma imagem parecida, onde tem políticos, governantes aí que estão brigando, sim, por tomar decisões para o povo brasileiro ou não. Ok? Tem uns que tomam medidas a favor da população e tem uns que não. Sim, é a política. Então, perdão, o poder legislativo está envolvido diretamente com as leis. Okay? Então, leis em português escreve com a letra I. Lembrando que em português quase não vamos encontrar palavras com Y, sim, lá grega. Esse poder tem que basicamente criar novas leis e também mudar as antigas se necessários. Ou seja, assim, e aí nós sabemos que a população, sim, as cidades, as pessoas, elas vão mudando, sim, todos os dias aparecem novas necessidades. Então, o que funcionava 10 anos atrás, talvez não funcione agora, sim? Então, eles estão aí para mudar, sim, ou criar. Ambos os trabalhos, para serem feitos, precisam passar por uma votação. Então, aqui, essa imagem representa aqui uma votação. E aí nós temos um painel, uma tela aí, onde mostra em que é se o candidato, sim, aí se o político, ele foi a favor ou não. Ok? Ele também é encarregado de supervisionar o poder executivo e apontar se há alguma coisa errada com a administração pública. Ele cobre três esferas, a federal, estadual, municipal. E aí, quando eu falo federal, eu falo aí de todo o território. Estadual, eu falo dos estados. E municipal, da cidade, ok? Aqui só um detalhe aqui sobre fonética. Lembra que quando as palavras terminam com a letra L em português, suena como la U. Então, federal, estadual e municipal. Por exemplo, quando estamos falando da esfera federal, nós estamos falando deputados federais e senadores. Estadual são os deputados estaduais, sim, aí é diferente, federal e estadual. E os municipais são os vereadores, ok? Eu não sei como funciona a divisão da Colômbia, ok? Mas esses tipos aí de cargos políticos, eles são escolhidos pelos brasileiros a cada 4 anos. Sim? Então nós vamos às urnas eletrônicas para escolher quem é nosso. Aí você vai aparecer lá, qual deputado federal você escolhe? Aí você coloca o número. Tlim, tlim, tlim. Senador, tlim, tlim, tlim. Deputado estadual, tlim, tlim, tlim. Municipal, ok? Lembrando aqui, só uma coisa que a cada 4 anos nós escolhemos os deputados, senadores e também nós escolhemos também os prefeitos. Lembra que nós já vimos essa palavra aí há algum tempo aí no curso. Prefeito significa alcalde, ok? E aí tem uma informação muito legal, eu não sei se acontece também isso na Colômbia, mas artistas, celebridades, jogadores de futebol, humoristas, apresentadores, eles eles se candidatam também a cargos políticos no Brasil. E aqui eu tenho uma curiosidade, é que vocês sabiam que o ex-jogador de futebol Romário foi um senador? E aí ele foi eleito em 2010, ok? Então ele aproveitou muito da influência, tem muitos que aproveitam da influência nas pessoas, sejam elas boas ou ruins, para se candidatar. E tem uma curiosidade aqui, que tem até ator pornô também que se candidata. E aí ele está também. Eu não sei se ele foi agora em 2022, nós tivemos uma eleição. Eu não sei se ele se candidatou, mas também, ok? Também é muito comum no Brasil, assim, tem pessoas humoristas, tem pessoas assim muito sem noção que eles acabam sendo eleitos pelas pessoas, não porque as pessoas querem, não porque as pessoas confiam que eles vão fazer mudança, mas porque é um voto como de revolta, porque não tem políticos bons para representar, e eles acabam votando nesse tipo de pessoa, ok? Bom, deixa eu passar aqui. Poder executivo. Então, esse é o poder mais alto. O poder executivo é o maior administrador do país. Esse pode executar as leis aprovadas pelo poder legislativo e também é esse poder que faz as pessoas seguirem as leis. Existe uma diferença entre o executivo e o legislativo. No legislativo, o número de representantes é muito maior do que no executivo.
ele tem um representante para cada esfera, ok? Então, se a gente for parar para pensar, aí no poder executivo tem poucas pessoas, e o legislativo tem mais pessoas. Por quê? Porque para a construção das leis, a gente precisa de muitas pessoas aí batendo cabeças, brigando, falando, discutindo, ok? Então, por isso que é importante. E aí nós temos um presidente que representa a esfera federal, e aí nós temos alguns presidentes que passaram pelo Brasil, aí nós temos o Collor, nós temos o Fernando Henrique e temos o Lula, ok? Atualmente, como eu estou gravando esse vídeo agora no final de 2022, em novembro, o atual presidente é o Jair Bolsonaro, sim? Já para o próximo ano, sim, aí também já estou gravando depois eu estou gravando agora uma semana depois da eleição. E aí, novamente, foi reeleito no Brasil o candidato Luiz Inácio, sim, que é o Lula, mais conhecido como Lula. Nós temos o governador também, que representa a esfera estadual, então ele é o maior poder que nós temos em cada estado, e o prefeito, que é o maior poder que nós temos dentro de uma cidade. Lembrando, prefeito, alcalde, e alcadia, prefeitura. Se o presidente, com uma informação bem bacana, se o presidente ou qualquer representante de cada esfera sofreu um impeachment, como eu falo impeachment, como eu posso traduzir, não sei se existe essa palavra no espanhol, como uma retirada, como se sacam ele do poder, o vice assumirá o cargo. E aí isso aconteceu já tem alguns anos no Brasil, quando a candidata que sucedeu o Lula, que foi Dilma, e aí ela sofreu um impeachment, sim, e aí colocaram o vice-presidente, que era o Temer, ok? Depois do Temer veio o Jair Bolsonaro, sim, e agora, para o início de 2023, vem o candidato Lula novamente, ok? Lembrando aqui uma coisa bem importante aqui, que o presidente ele assume no dia 1º de janeiro. Então, daqui um mês, mais ou menos, não, um pouquinho mais de um mês, o candidato Luiz Inácio da Silva e o Lula, ele vai tomar o poder executivo do Brasil. Bom, e o poder judiciário, para a gente terminar, sim? O poder judiciário é responsável por julgar, é um verbo bem importante, que significa rusgar, possíveis infrações das leis existentes no país. Esse poder julga cada caso compreendendo a situação e buscando o melhor, justo e equilibrado julgamento. O poder judiciário apresenta algumas diferenças dos outros. Esse poder não é separado em esferas, mas em algo que chamamos de matérias. Elas são áreas diferentes na qual a justiça trabalha. Elas são divididas em justiça, sim, lembrando que TI sempre ti. Nós temos a justiça comum, justiça federal, e 3 especializadas, que é a justiça eleitoral, sim, quando se trata de eleições, justiça do trabalho aí para votar, assim, para julgar decisões voltadas para o trabalho, para o trabalhador, e a justiça militar, aí envolvendo aí os militares, ok? Só para falar um pouquinho aqui sobre essa estátua, sim, ela diz muito que é sobre que a justiça, sim, representa a justiça. Sim, aí tem os olhos tapados, sim. E também esse edifício ele está em Brasília, como eu comentei com vocês. Brasília é uma cidade, é uma capital muito nova e ela foi criada principalmente para os políticos, assim, para tomada de decisões de tudo no Brasil, ok? Aí ela fica localizada aí no centro-oeste, bem no centro do Brasil. Tem muitos livros que falam que é o coração do Brasil, que é bem aí no meio, um pouquinho mais para a direita, mas é um lugar onde acontece tudo, todas as tomadas de decisões sobre o rumo do Brasil, ok? Bom, então nós terminamos nossa classe de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, não falei nada tão profundo, sim. Também eu não sou conhecedor sobre, sobre política. Gosto muito de política, mas eu não gosto de falar muito porque eu acho que cada um tem o seu partido, cada um tem sua causa. Então foi muito mais de conhecimento, de entender como funcionam esses poderes no Brasil, do que ficar debatendo política, ok? Eu acho que debater política é válido, sim, sentado em um bar, conversando com os amigos, mas assim, não é o nosso objetivo nesse curso, ok? Bom, não esqueçam de fazer as atividades da plataforma. Se tem alguma dúvida, pergunte ao seu professor no fórum de dúvidas ou também no encontro sincrônico. Então é super importante que façam as atividades para que você possa aprender cada vez mais e crescer com o idioma,
ok? Meninos, então, muito obrigado pela aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.